tudo muito difícil de a gente conseguir amamentar nossos bebês. Então, ele coloca esse ponto que é bem importante e significativo para a gente tentar naturalizar isso, né? Normalizar novamente a questão das mulheres que amamentam no peito. E aí, uma outra observação que ele colocou é que mulheres primatas, né, umas macacas, que nasciam em cativeiro, e pariam em cativeiro, elas não conseguiam se aproximar dos seus filhos, dos seus filhotes. Então, elas não os tratavam de maneira adequada, acabavam rejeitando. E isso tem relação por não ter a convivência, né, a observação. E aí, num dos zoológicos onde foi feito o estudo, eles colocaram uma questão para as mulheres amamentarem na frente desses macacos, para que elas pudessem ver os exemplos. Então, acaba sendo bem significativo, né, essa questão da gente realmente não ter vergonha, não ter medo. E lógico que nas campanhas de aleitamento materno, a gente sempre vê, né, as mulheres bonitas com o bebê no colo, já mamando, não tem aquela cara, né, não dói, não é feio. E a gente sabe que não é assim, né? Nos primeiros dias, a primeira semana ali acaba sendo muito conturbada, de muita adaptação, né? De entendimento do que está acontecendo, e não é tão bonito, né? Pode ser prazeroso já desde o início, mas não é aquela imagem, né? Muitas mulheres falam, né? É 4 horas da tarde e eu ainda não tomei banho, escovei o dente, estou ainda de pijama. Às vezes acontece isso. Não é o que a gente espera, não é o que eu desejo para vocês, mas para algumas mulheres funciona desse jeito e tá tudo bem, né? Não se cobrar muito, né? A gente se cobra muito nesse período também, então isso força um pouco a nossa barra e aí pega esse chicote e a gente se culpa muito de não estar sendo o suficiente. E acaba sendo um peso muito grande para a gente carregar, né? Logo no início, que a gente ainda está reconhecendo esse bebê, né? Conhecendo nós mesmos enquanto mãe e ainda reconhecendo esse bebê que está aprendendo a mamar, né? Criando esse relacionamento, né? Esse vínculo. Então, ter muita calma, muita paciência nesse início, que depois das primeiras dificuldades a gente vai chegar naquela postura de sacar o peito e amamentar em qualquer lugar, né? Eu sou uma incentivadora do aleitamento materno, sempre que possível participo dos eventos. Enquanto coordenadora do grupo do Ventre ao Peito aqui em Taubaté, eu ajudava a organizar os mamaços junto com o banco de leite, junto com a universidade. Então sempre foi um tema muito relevante para mim. E depois que eu tive a Maria Carolina, eu senti realmente na pele o quanto é importante a gente ter apoio e incentivo, né? Mas realmente pessoas que entendem do assunto e que conseguem bancar ali com a gente, né? Comigo, no caso, as minhas escolhas. No caso aqui, eu tinha o meu marido e eram só nós dois. Só nós dois. E eu, na minha ilusão de que eu saberia fazer, né, logo que ela nascesse. E aí, casa de ferreiro espeto de pau, né, não conseguia. Ela não mamava. Um breve histórico, né, rapidinho do meu relato. Ela ficou 1 dia e meio, quase 2 dias, sem ser amamentada. Ela não conseguia pegar no peito. Eu colocava, ela não conseguia abocanhar. Eu também não conseguia fazer a prega direito para ela pegar. Meu peito tinha crescido muito, né? Minhas mamas tinham crescido muito. Isso deu uma dificultada ali no relacionamento inicial também. Eu pingava colostro, isso eu tinha bastante. Eu pingava colostro na boquinha dela, foi o que bastou. Mas ela perdeu bastante peso. E aí, no segundo para o terceiro dia, a pojadura já veio loucamente. Eu passei literalmente um dia todo investindo nas mamas, com ordenha, massagem e compressas, porque doía. E foi a primeira vez que ela conseguiu abocanhar certinho e pegar,
né? Porque aí tinha mais volume também de leite, acho que isso facilitou um pouco. E eu não tinha medo de que ela fosse ficar mal acostumada, né? Como aconteceu nessas caixinhas que surgiram. O bebê, né, ele precisa, igual eu falei, desse primeiro contato com a mãe, do colo materno, para poder se familiarizar com o viver aqui fora. Então, não é, não tem como a gente pensar que vai ficar mal acostumado com uma coisa que não vai durar para sempre, né? Vai durar por um tempo. Não é, tem bebês que vão mamar 3, 4 anos, 5 anos. Existem crianças que vão fazer uma amamentação bem prolongada. Agora, tem mulheres que não vão conseguir, né? A gente ainda tem uma prevalência de aleitamento materno exclusivo muito pequeno aqui no nosso país, mesmo com todos esses incentivos. Então, é importante a gente olhar para isso também, né? Que não vai ser para sempre, vai ser por esse período só, né? Que bom, Amanda, que bom mesmo. Às vezes a interferência, né, os pitacos, os palpites, eles vêm para a gente de uma maneira que vem com crítica, vem com julgamento e isso acaba interferindo. Né? Às vezes é da sua mãe, às vezes é da pessoa que você mais gosta, às vezes é do seu próprio parceiro que não entende, né, o processo ali, das dificuldades que a gente tem no início e acaba atrapalhando. Então, que bom, né, que mesmo sozinhos foi bom e importante para vocês passarem por isso e que fluiu muito bem, né? Comigo, os 10 primeiros dias fluíram muito bem. Eu tive o apoio das meninas que acompanharam o parto, né, das minhas parceiras. E depois do 10º dia, talvez tenha sido o primeiro salto, né, de desenvolvimento, que ela ficou enlouquecida e a gente não sabia direito o que fazer. Vou falar um pouquinho disso hoje também. E aí eu coloquei ela, né, eu me coloquei nesse lugar de me culpabilizar. Eu coloquei ela errada no peito. E aí machucou. E aí machucou um, depois machucou o outro. Eu fiquei um mês praticamente para esperar cicatrizar essas fissuras que abriram nas duas mamas. Então, eu fiz laser, fiquei amamentando na invertidas nas duas mamas por um mês. E tinha muito julgamento, porque onde eu ia, se eu fosse na casa da minha mãe, se eu fosse na casa da minha sogra, ou aqui em casa mesmo, e alguém viesse, falava, nossa, mas você dá mamar de uma maneira esquisita. Eu falei, não, é o jeito que dá. Né? E aí começava a falar comigo, eu nem escutava mais, porque a hora que ela abocanhava, eu ia lá na lua e voltava, porque doía muito. Mas aí depois passou esse momento de cicatrização, melhorou e depois eu não sentia, né, mais dor. Foi um processo que daí sim fluiu bem, né, não estava mais naquele vale de lágrimas. Mas assim, então focando, né, nessa questão da rede de apoio, que é realmente importante. Tem muitos profissionais que trabalham com isso, então é importante que vocês, quem está, né, gestante, entrando nessa primeira etapa aí do pós-parto, que tenha, né, no telefone de uma consultora, o contato de uma consultora, alguém para poder conversar sobre o assunto, porque às vezes é conversando que a gente entende também o que precisa ser ajustado ou não. Então, olhem para isso, tá? Um outro ponto de vista da amamentação é que ela não é só nutricional. E um pouquinho também do que eu falei no outro vídeo, é um relacionamento, né? A amamentação, ela faz parte da criação desse vínculo entre a mãe e o bebê. Mas mesmo os bebês que não são amamentados no seio, eles também vão conseguir fazer esse vínculo, né? Essa vinculação, porque não é só nutricional, tá? Então, conseguir dividir, conseguir ter vários olhares a respeito
para a amamentação, para aquele momento da amamentação que não é só estou dando o alimento para o meu bebê, entender que a gente precisa estar num ambiente calmo, num ambiente que a gente se sinta segura, né, confortável, porque a gente não vai ficar ali 5 minutos, a gente vai ficar 30 minutos, 40 minutos, às vezes até mais tempo, tá? Então, respira, né, vamos começar. O bebê tá com fome, quer o peito, a maioria dos problemas vão ser resolvidos no peito. Algumas mulheres se chateiam ao ouvir isso, né? Mas não precisa, né? Lógico, não precisa ser resolvido tudo no peito, mas a maioria dos problemas vão ser resolvidos no peito com muito mais facilidade. Então, na prática ali, se tá mais fácil para a mulher pegar e colocar no peito, colocar no colo, é onde o bebê vai se sentir mais seguro e protegido. Então, assim, ele vai estar sendo alimentado nutricionalmente e emocionalmente, num ambiente que ele se sinta seguro, confortável, aquecido, protegido. Então, é tudo isso, né? É um primeiro passo para a comunicação social, né, que ele vai através da amamentação. E pensando, né, nos objetivos do milênio e tal, que sempre é discutido nos mamaços, é econômico, né, saudável, tem tudo que o bebê precisa nutricionalmente, tem água, proteína, gorduras. Então, são diversos fatores que englobam um evento. É muito simples a gente falar que um bebê precisa mamar porque o leite do peito é bom para ele. É muito mais além disso. E tem essa questão da autorregulação, né? Oi, Ale, seja bem-vinda. Olha o que eu tô segurando aqui, ó. Esse mecanismo, né, regulatório que os bebês eles possuem pela própria imaturidade neurológica, a amamentação, principalmente através da sucção, né, desse movimento de sucção, vai trabalhar essa região de nervos faciais, né, os nervos cranianos, que a gente conversou na outra live, e isso vai trazer o relaxamento para esse bebê. Tá? Então, por isso que, na maioria das vezes, o mamar, o peito ali vai resolver a maior parte dos problemas, principalmente se esse bebê já estiver com sono, se ele já estiver com muito cansaço, estiver angustiado com alguma coisa, exausto, né? O colo, o barulho, o calor, a sensação de proteção vai promover tudo isso para ele, tá? A amamentação é um regulador externo de nível fisiológico e visceral, então é muito além do que só nutrir, né? Alimentação mesmo. E essa primeira fase, né, os primeiros 3 meses do bebê, eu gosto muito de falar da esterogestação, né, um tema bem recorrente nos nossos grupos de gestante, e associar a teoria do apego, tá? Que nós somos seres extremamente sociáveis. A gente não consegue viver sozinho. E um bebê que acabou de nascer, um bebê humano que acabou de nascer, ele é incapaz de sobreviver sozinho. Tá? Eu até coloquei um exemplo aqui nas minhas anotações do menino lobo, do Mowgli, lá do filme da Disney, que ele nasceu, foi largado na floresta e ele iria morrer ali. Mas os animais deram conta de sustentar aquele bebê e ele cresceu achando que ele era um lobo, que ele era um bicho da selva, né? Até ele encontrar com outros humanos e entender que ele era uma espécie bem diferente dos animais que o criaram. Então, fica, né, essa ideia do quanto o social, o relacionamento, né, a nossa sociedade, o nosso vínculo ali, tanto afetivo quanto social, ele acaba sendo muito importante para o desenvolvimento dos bebês, né?
e da gente como um todo, né? A mulher no pós-parto, no puerpério, às vezes a gente não quer, né, ter contato com ninguém. Às vezes a gente precisa ter contato com alguém, né? Eu tenho essa vontade, essa sede de amarrar minha filha no sling e sair para ver gente e ver que o mundo continua lá fora, para além do meu quarto, né? E algumas famílias ainda ficam num quarto escuro com um bebê recém-nascido. E isso pode bagunçar ainda mais os aspectos emocionais, ritmo circadiano, relógio biológico. Isso tudo acaba sendo bem bagunçado nesse início se a gente não tiver o entendimento de como isso poderia ser melhorado e um pouco mais adequado para o nosso bem-estar e para o bem-estar desse bebê, tá? Para ele também não ficar trocando, né, o dia pela noite. Muitas mulheres falam disso, de que dorme muito de dia e fica despertando muitas vezes à noite. Então, vamos partir desse princípio de que nós somos seres sociáveis, que a gente precisa do contato físico e o colo vai ser o melhor lugar que esse bebê está, que ele precisa estar, né? E não precisa ser o da mãe, pode ser de qualquer pessoa, de qualquer cuidador, né? O próprio Mowgli, ele ficava com o lobo, né? Com o urso, com a pantera, com outros animais, né? E se sentia bem protegido, tá? Então, lembrem-se dessa história. E tem a questão, né, dentro da teoria do apego, do nosso modelo interno de segurança. É como se a gente tivesse exemplos, né, ao nosso redor. Eu olho para minha mãe e vejo como ela passa a segurança através da fala, através do comportamento que ela assume, e eu capturo isso e eu transmito isso para minha filha agora. Então, dependendo do nosso jeito de cuidar, a gente também introduz isso no comportamento dos nossos filhos, tá? Isso é o que eles chamam de modelo interno de segurança. E em relação ao o desenvolvimento do apego, né, as crianças elas vão ficar mais apegadas, seguramente, né, se sentindo mais protegidas se forem cuidadores responsivos, né, que atendem às suas necessidades. Não adianta eu ficar com meu celular aqui assim, a criança do meu lado me solicitando atenção, chorando, querendo o colo, provavelmente, e eu, tudo bem, deixa chorar, é assim mesmo, o neném chora mesmo, se eu ficar no colo vai ficar mal acostumado. Aí sim, a gente não está ajudando esse bebê a fazer esse modelo interno de segurança e ele vai levar isso adiante para a vida inteira dele. Tá? Então, os primeiros meses de vida, né, o primeiro ano praticamente de vida desse bebê, a gente está ajudando, né? Nós, enquanto cuidadores, estamos ajudando, auxiliando esse bebê a criar esse modelo interno de segurança para a vida dele inteira, né? Para o futuro. Então, não é só para aquele momento, né? Para ele se sentir seguro naquele momento, para ele dormir bem. Isso existe? Existe. Mas é mais a longo prazo. A gente pode fazer isso a longo prazo também. Todos os animais, né, desde os primórdios, os primatas, lá os homens da caverna, todos os outros tipos de animais, mamíferos, aves e tal, eles dormem em algum momento do dia. Sempre. Né? Sempre existiu o sono. E eles buscavam por um lugar de segurança, tá? Então, eles buscam um tempo, e aí cada espécie vai ter o seu tempo, né? Igual eu comentei, um elefante precisa de 15 horas de sono, né? A gente, enquanto adulto, precisa de, em média, 8 horas de sono. Um bebê recém-nascido, alguns vão precisar em torno de 16, 17, alguns um pouquinho mais, 19, 20, tá? Então, a gente precisa olhar para essa individualidade para cada espécie, né? Considerando aquele bebê um bebê humano, mas ele tem as individualidades,
né? O seu temperamento, o seu comportamento e a família se adequa a isso, né? Também. Todos esses animais, então, buscavam por esse tempo e esse território, sempre buscando proteção, segurança, senão eles também morriam, né, depredados, devorados por outros animais, né, predadores. Depois entrou a questão do conforto, a gente começou a morar em casa e colchões, né, e era o rudimentar, né, de palha. Depois a gente foi chegando no que a gente conhece hoje, os melhores colchões do mundo, trazendo muito conforto. E os bebês, eles não pedem nada mais além do que isso também. Um tempo, né, um território que vai trazer segurança e conforto. Tá? Então ele precisa estar calmo, conectado e confortável para poder se entregar para o sono. E a amamentação, o colo materno, através da amamentação, da sucção, do relacionamento entre a mãe e esse bebê, vai promover tudo isso. Então, assim, é muito difícil, né, eu conseguir, pensando do jeito que eu penso, incentivando o aleitamento materno, desassociar uma coisa da outra. É possível? É possível. Né? Bebês que mamam na mamadeira, mães que não querem realmente amamentar ou que não conseguiram amamentar, os bebês eles vão dormir do mesmo jeito. Mas a transmissão, né, dessa tranquilidade, esse momento de conexão e o lugar, né, o território ali de segurança, a gente fala que é o ninho, vai ser o cuidador, principalmente para esses bebês que estão na esterogestação nos 3 primeiros meses de vida. Vocês conseguem entender o lugar desse bebê, né? Se ele tivesse sozinho, isolado, no meio do nada, o que ele ia buscar? Onde ele estaria para se sentir seguro? Não tem cama no meio da floresta, né? Se ele tiver com a mãe do lado, ficam os dois aninhados ali e ninguém mais chega perto. Então, olha um pouco para isso, né? Às vezes é difícil a gente se colocar nesse lugar também, porque tudo já é tão desgastante, a gente já se sobrecarrega tanto, e se colocar nesse lugar de ser a única coisa que o bebê precisa, pode ser muito pesado, mas não é a única coisa, né? É uma das coisas que o bebê precisa, e no nosso colo é onde ele encontra a maioria delas, então não tem por que não oferecer, tá? E a gente ficar se sentindo mal por isso, querendo deixar de dar colo, querendo deixar de pegar o bebê, deixar o bebê chorando na cama, no berço, ou pedir para que outra pessoa pegue, porque a gente não está conseguindo. Claro, tem os momentos de exaustão materna, tem as mulheres que podem desenvolver depressão pós-parto, tem, isso pode acontecer. Mas se a gente está falando de bebês saudáveis e de mulheres que estão, né, saudáveis emocionalmente ali, o cansaço ele dá uma bagunçada um pouco, essa própria privação de sono, se a gente não conseguir entender isso tudo, acaba atrapalhando, né? E o próprio medo de ficar muito perto do bebê, de fazer mal para ele, né? De dormir no mesmo quarto ou na mesma cama, tá? Então, o colo, ele é o ambiente mais seguro que esse bebê pode ter, e a amamentação, consequentemente, vai promover tudo isso. Agora, uma questão bem polêmica, que aí eu queria que quem estivesse assistindo me ajudasse. Cama compartilhada. É bom? É ruim? Atrapalha? Facilita? Quem fez? Quem não fez? Como que foi isso para vocês? Alguns estudos, principalmente da... Peraí.
Tá, já vou responder algumas das perguntinhas que apareceram aqui na caixinha, que agora que eu vi. Alguns estudos, principalmente da Academia Americana de Pediatria, colocam que a cama compartilhada, né, eles chamam agora de bed sharing, acho que é isso, bed sharing, como um fator de risco, né? Eles não recomendam, primeiro, eles não recomendam, a academia ela não recomenda, mas fazem ressalvas que para evitar morte súbita é melhor do que um bebê durma na mesma cama que os pais, porventura, né? Se esse bebê está sendo amamentado, do que a introdução de substitutos e derivados do leite de fórmulas. Esses sim acabam sendo fatores de risco, tá? Para CIDS, né? Que é a síndrome da morte súbita, tá bom? E um update de 2020, agora, desse ano, de 2022, também da Academia Americana, colocou que é menos perigoso adormecer com os filhos na cama do que no sofá numa poltrona, que o risco de queda e o risco de sufocamento acaba sendo maior, né? E se for dormir num berço, é sempre levar em consideração não técnicas, mas as recomendações de não usar protetor de berço, travesseiro, lençol, cobertor, almofadas, bichinhos de pelúcia, sempre ser uma cama lisa. E aí, se tiver frio, né, em temperaturas mais baixas, a gente veste mais roupas ou usa um saquinho de dormir que fica até o ombrinho, né, que o bebê ele possa ficar com os bracinhos de fora, para evitar risco de sufocamento, né? Que é quando o pano, o tecido vem para o rosto do bebê e caso ele também consiga já virar, ele não ficar sufocado em alguma almofada. Então, essa é a recomendação da Academia Americana de Pediatria. E eles também colocam, né? Se for fazer a cama compartilhada, também tem algumas recomendações, que aí o bebê ele não pode ficar entre os dois cuidadores. Ele precisa ficar bebê, mãe e pai, né? Ou bebê e mãe só, e aí o pai em outra cama, né? Outro na outra cama. Ou também fazendo co-sleeping, que é o bercinho acoplado na cama, que aí ele vai ter o seu espaço, a limitação ali acaba sendo um pouco mais segura do que ele na mesma cama que os pais. Por que eu tô trazendo isso? Porque cada pessoa, né, vai fazer o que lhe convém, desde que sigam essas normas de segurança, tá? Principalmente para redução de risco de morte súbita, tá bom? Eu fiz meu primeiro filho, mas não descansava nada. Às vezes, o que acontece muito, os bebês, eles fazem muito ruídos, né? Vocês que estão aí, a Izumi, a Carol, com bebês bem pequenininhos, né, de meses, eles são ruidosos. Eles fazem barulhinhos, às vezes fazem algumas... a respiração, né? A própria respiração, ela é diferente da nossa, né? Faz alguns barulhinhos por conta das vias aéreas serem menores. Qualquer narina entupida ali, ducto entupido, vai obstruído, vai fazer um barulhinho. E a gente fica com medo, principalmente se for primeiro filho ou já tiver uma condição, né, de doença. Isso traz muita insegurança, tá? E a gente não dorme mesmo. A gente vai ficar com medo de estar acontecendo alguma coisa com esse bebê e a gente não conseguir entender o que é. Mas se é um bebê que está saudável, a ideia é que a gente conseguisse, né, dormir. Mas a gente fica, né,
com aquele um olho aberto e olho fechado, né? Assim falam que a gente dorme. O nosso sono, o sono da puérpera, ele é diferente justamente por conta disso. A gente fica com uma parte do nosso sistema em alerta já para poder atender as necessidades dos bebês, tá? E quando a gente está em cama compartilhada mesmo, no mesmo colchão, né, que é esse bed sharing que eles chamam, a gente acaba despertando muito mais vezes com medo de a gente tombar em cima do bebê, de cair alguma coisa, né, algum lençol em cima da criança. Então a gente fica realmente mais preocupado. Essa sensação de estar sempre em alerta acaba sendo muito cansativa e exaustiva. Então, se tá difícil, tenta acomodar um bercinho, né, acoplado ao lado da cama para que vocês consigam ter um pouco mais de espaço e limites mais seguros. Isso traz, consequentemente, muito mais tranquilidade para vocês conseguirem descansar, né? Tem a questão da amamentação deitada, isso já foi, né, muito discutido, de não causar otites. Então, pode sim amamentar os bebês deitados, desde recém-nascido até crianças maiores, porque realmente facilita, tá? Então, e os bebês, no ciclo de sono que eles fazem, como é muito curto o ciclo de sono, perto do que a gente está acostumado, né? Do nosso ciclo de sono ou dos bebês, de crianças maiores que já estão dormindo há mais tempo, quando chega o recém-nascido em casa, a gente desacostuma. E aí o ciclo de sono deles dura em média 45, 50 minutos. E aí eles podem fazer, né, um despertar para ser atendido em alguma necessidade, ou um micro despertar que eles não chegam nem a acordar. Eles vão fazer esses ruídos. Eles vão fazer essas movimentações, às vezes se acomodar na cama, às vezes rela na mãe, a mãe já desperta achando que está acontecendo alguma coisa, já vem, já coloca no peito e tenta fazer dormir, né? Fazer dormir. Dorme aí que tô cansada, você tem que dormir também. E a gente fica com muito isso na cabeça, né? Então, talvez ter um limite, talvez, né, mais seguro ali, de afastamento, traga essa sensação de segurança, né? E eu não sei se você tá fazendo isso com, com a Aurora agora, Izumi. Me conta depois como que tem sido. Ajuda, mas não no início com RN. Então, com RN muito pequenininho, tem todos esses cuidados, né, que a gente precisa ter, principalmente em relação à síndrome da morte súbita, né? Bebês maiores, eles já conseguem se acomodar um pouco melhores e a depender menos dos pais para adormecer. Então, se estiverem um pouquinho afastados, às vezes até em outro ambiente, eles vão conseguir dormir com muito mais facilidade, né? Tem alguns outros estudos, principalmente dos que fazem referência ao apego, né, ao desenvolvimento do apego seguro. Eles colocam um ambiente, dormir no mesmo ambiente que os pais. Então, não necessariamente é na mesma cama, mas pode ser numa cama do lado, num berço do lado, no colchão no chão, mas que o bebê ele consiga dormir no mesmo ambiente que os pais. Isso ajuda a coordenar a respiração e a trazer essa sensação de segurança para o bebê. Então, eles conseguem dormir também mais tranquilos. Deixa eu ver. Aí, ó, a Amanda falando que dos 3 meses até hoje, 2 anos e 4, fazemos cama compartilhada. Por aqui é o que me ajuda a dormir um pouco, porque ainda tem muitos despertares. Estamos fazendo, mas tem receio de pegar no sono pesado e causar um acidente. Oi, gente. Raquel, Dani. Com o Bento eu fiz cama compartilhada e eu praticamente não dormia. Deve ter sido isso que você explicou. A gente fica... eu fazia isso com a Maria, né? Ela não dormia na mesma cama que eu, mas dormia no berço do lado.
ela fazia qualquer barulhinho, eu já sentava na cama e já catava ela. Eu não tinha essa paciência de esperar para ver se ela realmente ia me chamar, ia me solicitar mais. A gente observa, confia e resgata se for necessário. Esse é um lema para vocês levarem de hoje adiante. Se realmente o bebê precisa de mim, eu vou lá e resgato. Eu vou oferecer o que ele precisa. É colo, é mamar, é uma troca de fralda, tá com frio, tá com calor, eu vou oferecer esse conforto. Beleza? Ele vai voltar, tende, né, a voltar a dormir com muito mais facilidade se ele for atendido. Agora, se for um ruído desses, né, de às vezes ele tá precisando mudar de posição, a gente faz isso, né? A gente precisa se acomodar melhor na cama, às vezes o travesseiro tá desconfortável, a perna dormiu, eu vou mudar de lado, eu faço esse despertar, mas eu viro, me organizo e volto a dormir. O bebê às vezes vai fazer isso também, a gente coloca eles de barriguinha para cima, às vezes eles estão viradinhos de lado. Aí eles se acomodam um pouquinho, a gente só ajuda eles a se organizarem de novo. Organizou o bebê, ele pode voltar a dormir. Se ele estiver pronto, preparado e seguro para continuar nesse sono, né? Então, ter, né, esse lema de observar, confio, era isso, realmente, ele está bem alimentado, acabou de trocar a fralda, ele só se acomodou ali, não chorou, pronto, deixa ele dormir. Então é mais fácil ter essa observação no nosso quarto, né, no quarto dos cuidadores, ou do que com uma babá eletrônica, porque às vezes esses ruídos, eles vão deixar a gente mais alerta, né? A babá sempre vai ficar apitando na nossa frente ali, aí a gente realmente não vai dormir, achando que está acontecendo alguma coisa, e às vezes era só uma questão de acomodação, que esse bebê precisa se ajeitar ali para acomodar. Lógico que isso é mais fácil, né? Esse senso da gente confiar é mais fácil com bebês um pouquinho maiores. Com um bebê muito recém-nascido, a gente fica insegura. Né? A gente ainda está entendendo o que esse bebê está querendo comunicar. Então, a gente vai atender ele com muito mais rapidez do que nessa pausa de respira. É isso mesmo que eu preciso? Ou é isso mesmo que ele precisa? E às vezes é da gente também, né? Quantas vezes eu não pegava a Maria porque o peito estava latejando de dor, cheio, e ela estava com um sonão super estendido, eu precisava acordar ela para dar mamar, ou eu tinha que ordenhar. Então, são situações que podem acontecer, principalmente nesse primeiro mês, 2 meses de adaptação, tá? Uma coisa importante também da questão da cama compartilhada, tem algumas culturas que, principalmente as culturas orientais, que fazem o sono solitário, que eles chamam, né? De deixar realmente a criança se virar sozinha. E aí deixa chorar mais tempo, entra num outro nível de cuidado, né? Uma outra condição de cuidado, diferente do que do que eu proponho agora, do que essa teoria do apego também propõe, e do que o sono, né, a saúde integrativa do sono também propõe. Mas é uma questão cultural, né? Para eles, o bebê dormir sozinho desde que nasce e no quarto dele é cultural e tudo bem. Lá eles vivem dessa maneira. Então, para a gente não funciona aqui, não funciona. Lá funciona dessa maneira e tudo bem, tá? Então, dependendo da cultura que a gente vive, do meio que a gente vive, algumas informações vão chocar mesmo. Tá? A gente precisa sempre levar isso em consideração. Aí, ó, com a Aurora tá
tá conseguindo esperar. Muito bom. Essa questão, né, de pegar no sono pesado, que a Grazi comentou aqui, e causar um acidente, é o que a gente tem mais medo, né, quando faz cama compartilhada, de virar de bruços. No entanto, que uma das outras recomendações é mulheres que tomam remédios, né, de tarja preta, antidepressivos, ou usam álcool, outro tipo de droga, parceiro que vai dormir no mesmo quarto, né, na mesma cama, dividindo essa cama compartilhada, também fazendo uso dessas drogas e medicamentos para dormir, não podem, né, é contraindicado realmente fazer cama compartilhada nessas condições. Por isso que lá no update desse ano da Academia Americana, eles colocam que na cama acaba fazendo mais sentido o bebê dormir com a mãe, já que está sendo amamentado e a mãe acaba dormindo ali, o bebê solta do peito e os dois dormem, do que num sofá ou numa poltrona, porque o risco de queda acaba sendo maior se a gente adormecer. Então, essa é o ponto que fica aí da orientação, né, da recomendação. É preferível que vocês estejam deitados numa cama, acomodados em segurança, para se oferecer o peito e amamentar, do que numa poltrona, né? Como dar autonomia para o bebê dormir sem fazer treinamento? É uma construção, né? A autonomia existe isso, mas a gente não pode cobrar isso de um bebê recém-nascido, né? E depende um pouco da gente também. Esse lema que eu falei, do observar, já esqueci, observar, confiar e resgatar, se for necessário, entra um pouco nessa parte da autonomia, do bebê se sentir capaz de se confortar sozinho, né? Bebês pequenininhos às vezes vão levar a mãozinha na boca, já faziam isso desde a barriga, né? Desde o útero. Então, eles vão construindo esse senso de autonomia. A gente não está falando de independência. Eles vão ser dependentes de nós por um longo tempo, principalmente emocionalmente. Mesmo que a amamentação acabe, os bebês, eles continuam, as crianças, né, continuam sendo dependentes dos cuidadores. E às vezes até para dormir, tá? Mas a questão da autonomia, dessa construção da autonomia, a gente demonstra, né, segurança nessa comunicação no nosso estado. Se eu tô bem, tranquilo, né, naquele ventral, e em estado de engajamento social com o meu bebê, e passando para ele esse estado de confiança, né, esse modelo de confiança, a chance dele ir se entregando para o sono com muito mais facilidade e com muito mais tranquilidade, ele constrói esse senso, tá? De autonomia também, de capacidade, né, de adormecer sozinho. E aí, para isso, a gente precisa entrar de novo naqueles 3 Cs que os bebês precisam ter para dormir. Eles estarem calmos, que aí é essa comunicação, né, do corpinho estar calmo, sem esse estresse, sem excesso de cortisol no corpo. Então, respeitar as janelas de sono, respeitar as sonecas, os tempos de soneca, ter uma alimentação bem adequada, né? No caso, um aleitamento materno bem efetivo, seja com complemento ou sem complemento. Um bebê conectado, então investir em momentos de conexão com o bebê, alta conexão, né? Que é sem brinquedo nenhum, sem qualquer outro estímulo sonoro nenhum, luz nem nada. É você e seu bebê, contato físico, toque, beijo, né, a temperatura do corpo, do toque ali. Isso vai promover também a conexão, e isso para sempre, né? Escolher algum momento do dia, principalmente antes do ritual noturno, fazer esse momento de alta conexão também acaba ajudando
o bebê a se sentir seguro, tá? E o conforto, né? Se sentir confortável, mas não é o conforto de ter uma cama confortável, né? Não é isso, é o conforto do corpo, o conforto do ambiente interno e do que a mãe oferece de conforto também, tá? Então pode ser o colo, pode ser uma roupa, pode ser a própria amamentação, pode ser uma cama confortável, um lençol, né, de algodão confortável, que vai adequar a temperatura, não vai deixar essa criança super aquecida e ela vai ficar desconfortável, vai solicitar e fazer muito mais despertares se ela tiver super aquecida ou com muito frio. Se ela conseguir emendar um ciclo no outro, a gente ajuda, né? Nós ajudamos, enquanto cuidadores ali, ele a emendar um ciclo no outro, oferecendo esse conforto, ele consegue prolongar um sono maior, né? Horas de sono maior, e aí, consequentemente, eu gero essa autonomia, né? Eu promovo essa autonomia para o bebê fazer isso sem depender de mim. Né? Em algum momento, ele vai entendendo que ele dá conta de fazer isso sozinho e vai dependendo cada vez menos da mãe, né? Isso a longo prazo, mas existe. Das perguntas, quanto tempo é esperado que um bebê durma e quantas vezes não é normal um bebê de 2 meses acordar? O tempo de sono de bebês recém-nascidos é polifásico, que a gente chama. Eles conseguem fazer vários ciclos de sono dentro das 24 horas. Né? Então, são muitas horas de sono dentro desse tempo de 24 horas. Nós precisamos de 7 a 8 horas de sono, né, de acordo com a Sleep Foundation, National Sleep Foundation. Um bebê recém-nascido, de 0 a 2 meses, mais ou menos, de 14 a 17 horas é uma média, né, de horas de sono. Isso não é noturno, né? Não cabe isso na noite, em 24 horas. Alguns bebês vão precisar de um pouquinho mais, chegando a 19, 20 horas de sono. Alguns um pouco menos, tá? Até os 4 meses, mais ou menos, 4 para 5 meses, eles diminuem um pouquinho esse tempo, né? E vão começar a fazer perto de 12, 15 horas. Sempre para mais, né? A gente sempre joga para mais para evitar com que esse bebê faça uma privação de sono também, fique em débito de sono. E aí isso atrapalha as sonecas, atrapalha o relacionamento, eles vão ficar muito mais exaustos e irritados, né? Nada do que faça vai estar bom. O brinquedo que ele gostava de brincar não vai funcionar mais. O banho que ele gostava não vai funcionar mais. Então, se tiver em débito de sono, tudo vai ficar um pouco mais difícil, tá? Então, a gente sempre joga esses horários para mais, para realmente contemplar aí o que esse bebê realmente precisa de horas de sono, tá bom? Um bebê que está sendo amamentado no peito, o leite materno, ele tem uma absorção muito mais rápida do que o leite da fórmula, né? As fórmulas, os substitutos. Então, o bebê ele vai mamar muito mais vezes, tá? Principalmente os recém-nascidos. Por ter esse sono polifásico e acordar mais vezes, geralmente a gente oferece o peito. Não necessariamente é peito, é fome, mas pode ser que seja. Então a gente oferece, né? Se quiser, mama, principalmente se precisar ainda recuperar o peso dentro desse primeiro mês do nascimento, tá? Então, olhar para isso para também entender. Enrolar o bebê e fazer charutinho antes do bebê dormir ajuda.
ajuda, principalmente bebês mais sensíveis. Aí tem a ver com o temperamento, né, desse ser, desse único bebê. Se é um bebê que é mais sensível a toque, a tecido, que tipo de tecido que é esse que você está fazendo o charutinho. Isso tudo às vezes pode ser besteira, mas às vezes faz muita diferença, tá? Se não aquece muito, às vezes ele precisa estar contido para trazer conforto, porque tem muito reflexo e esse reflexo de Moro assusta, né? Acaba fazendo com que ele desperte mais, mas ele pode aquecer. Então, dependendo do tecido que a gente faça o charutinho, a gente superaquece. E aí isso gera mais desconforto ao invés de ser o contrário, tá? A questão da amamentação, né? De a gente amamentar melhor durante o dia, sempre oferecer mais vezes o peito ao longo do dia, a gente tem noites melhores. Pense sempre num tanquinho cheio. Lembrando que a amamentação não é só nutricional. Esse tanque é uma mochila emocional também, que a gente que eu gosto de falar. Ao longo do dia, a gente vai enchendo essa mochila de estresse, de angústia. E aí vai chegar no fim do dia, lembra do efeito vulcânico? É isso. Às vezes os bebês eles vão precisar fazer o esvaziamento dessa mochila emocional. E vai chorar, e vai ser aquele tumulto do fim do dia. Mas se eu conseguir também preencher essa mochila de conexão, de momentos propícios, né, favoráveis para a vinculação, né, para a entrega desse bebê, se ele se sentir seguro para ser quem ele realmente é e poder chorar sem ser largado de canto, ele consegue, né, fazer toda esse preenchimento do dia dele. Então, assim, é como se ele fosse se enchendo emocionalmente e nutricionalmente ao longo do dia para chegar à noite e realmente estar preenchido. Não, agora eu sei que minha mãe vai estar aqui do lado, eu posso me entregar para o sono. A capacidade dele de emendar um ciclo no outro, se ele estiver saciado emocionalmente e nutricionalmente, acaba sendo muito mais satisfatório, né? Desse ciclo ser emendado, tá? Então, lembrem-se sempre disso. E uma coisa também em relação ao desenvolvimento da autonomia, quando a gente faz os rituais de sono, a gente promove previsibilidade. E aí isso também traz sensação de segurança para esse bebê. E ao mesmo tempo eu construo, né, esse tijolinho aí da autonomia à medida que esse bebê se sinta cada vez mais seguro em estar naquele lugar. Então não é no primeiro dia, se eu colocar ele naquele carrinho, naquele bebê conforto, na própria cama, ele vai se sentir ruim ali. Lembrem-se que ele estava encolhido, né? Ele estava apertadinho dentro do útero. E agora ele vai ficar reto, deitado numa cama que não se mexe, não tem calor, não tem barulho. Então aí entra questões de ruído, ruído branco, som, né? Calor do corpo, barulho do coração, entra todas essas coisas que muito provavelmente vocês já devem ter entrado em contato, né? A questão de despertar muitas vezes, né? Um bebê de 2 meses ainda desperta muitas vezes, pode despertar até os 4 meses, 4 para 5 meses, ainda é esse ciclo de 45, 50 minutos, né? De sono quieto e sono ativo. E faz com que os bebês naturalmente despertem mais vezes. Primeiro, porque eles não têm esse relógio biológico ainda amadurecido e não têm o ciclo circadiano também amadurecido. Isso vem com o tempo. Lá perto de 4 semanas, 6 semanas, é que não é tão pontual assim, né? Cada bebê vai ter o seu. Mas perto dessa faixa etária, né, do fim do segundo mês, mais ou menos, eles têm uma capacidade um pouco maior de entender os estímulos externos, né? Os fatores exógenos, que a gente chama.
é a questão de luz principalmente. E aí é um sistema lá no nosso cérebro, lá no interior do cérebro, núcleo supraquiasmático, que vai acessar a questão da luz, tá? Não vou entrar muito nesse mérito, porque pode ficar muito extensa a explicação. Mas promover, né, o contato do bebê com a luz do dia e depois com o escuro acaba ajudando muito o bebê a entrar nessa regulação, né, nessa maturação do ciclo circadiano, tá? Lá pelos 6 meses, mais ou menos, uma média de uns 6 meses, esse ciclo circadiano está um pouco mais amadurecido, né? E aí, realmente, o ciclo, né, a arquitetura do sono mudou. Tem o que o pessoal chama de regressão dos 4 meses, essa mudança, né? É um salto no desenvolvimento, né? Um progresso no desenvolvimento neurológico que faz com que o bebê mude a conformação do sono. Então, o que era sono ativo vira sono REM, sono quieto, sono não REM. E aí dura mais tempo, né? Então, a gente um ciclo que durava 45, 50 minutos, começa a passar a durar 90 minutos, tá? Essa mudança é muito significativa para os bebês. Isso vai acontecer lá perto do 5º, 6º mês de vida. É bastante coisa, né? E aí a questão dos despertares, até 4 despertares após os 6 meses ainda são considerados normais, tá bom? Se forem muito mais que isso, a gente precisa olhar para o que está acontecendo, o que está faltando, né? E o porquê que esse bebê realmente continua despertando ainda, mesmo com a possibilidade desse ritmo circadiano estar um pouco mais amadurecido após os 6, 7 meses de vida, tá? A amamentação, ela é um ponto forte, principalmente nesses 6 primeiros meses, porque o bebê ele não tem esse sistema, né, de noite, sono e vigília ainda tão amadurecido por conta do ciclo circadiano, mas também é uma questão hormonal, né? A melatonina, que é o hormônio da escuridão, o bebê ele produz muito pouco, é muito baixo o nível de melatonina dos bebês, tá? E aí tem melatonina no leite materno, então é mais um. Quando eu falei que a amamentação é um facilitador do sono, é nesse sentido. Tem componentes que vão realmente estimular a produção de melatonina, né? Que é o triptofano, que ajuda a produção de melatonina, e o bebê também a se entregar para o sono após uma mamada bem efetiva. Observem isso nos bebês de vocês, principalmente vocês que estão com o bebê pequenininho. A gente tá lá, estão lá, dando mamar pro bebê, ele começa a ficar meio sonolento, mas o olho tá super em movimento e parece que ele não dormiu ainda, tá com o olho aberto, mas com o olho se mexendo de um lado pro outro, pode já ser considerado o sono ativo. E aí, a hora que o bebê realmente fecha o olho e fica com aquele corpo mole, é o que a gente chama de sono profundo, sono quieto. Ele já tá a 20 minutos, a 15, 20 minutos em sono. Aí, quando a gente coloca ele no berço, dura mais 15 minutos, 20 minutos, ele desperta. Mas é por conta disso. É um ciclo pequeno e ele passou uma parte do sono ainda em sucção não nutritiva para conseguir se acalmar, mas já estava em sono, né? Dentro desse ciclo de sono, tá? Tem um pouco disso na sua pergunta, né, Zoom? Peraí. Como saber a hora certa de colocar o bebê no berço sem ele acordar? É verdade que eles têm que esperar o segundo suspiro? É um pouco disso, né? Não necessariamente o segundo suspiro, mas esse tempo de vocês conseguirem identificar que o bebê já amoleceu a sucção, que não é mais uma sucção ativa, né, forte, vigorosa, ele começou a ficar com a sucção um pouco mais relaxada e fica só com o movimento de língua ou o lábio bem soltinho, você já pode fazer, né, a remoção gentil, e aí pode usar o dedinho se quiser,
para tirar o mamilo da boca do bebê, e aí ele vai se entregando para o sono. É um jeito de vocês não associarem a amamentação ao sono, mas não tem problema nenhum existir essa associação, tá? Pensando em tudo isso que a gente já conversou, que não é só nutricional, tá bom? Dependendo do nível de cansaço ou da necessidade da mãe, é possível arrumar outros recursos para esse bebê ir relaxando depois de mamar. Então, a mãe amamenta e outra pessoa ajuda esse bebê a se acalmar e a se entregar para o sono e aí colocam ele no berço. É uma questão de quase um condicionamento, não é treinamento, né? Porque treinamento existem outras técnicas e tem alguns métodos específicos do que pode e que não pode fazer. Não é isso. A gente observa a característica desses bebês e o que cada mãe está disposta a fazer. E aí a gente tenta organizar, né? Tenta equilibrar ali para ver o que é possível ou não, o que está incomodando ou não. A mesma coisa entra na questão do desmame. Não necessariamente um bebê desmamar significa que ele vai dormir melhor, tá? Não tem essa relação, porque às vezes as condições, o que ele está precisando no despertar, não era mamar por fome, era outra necessidade, tá bom? Uma técnica, né, de colocar o bebê no berço seria colocar pelos pés primeiro. Assim que ele começou a ficar com o corpo um pouquinho mais mole, né, e mesmo com esses movimentos mais rápidos do olho, pode colocar ele no berço, na cama, no carrinho, e aí colocar com os pezinhos primeiro, depois bumbum e por último a cabeça, para não ativar o sistema vestibular, que aí entra numa outra conversa também, que são os fatores de processamento sensorial, que aí também entra na questão da individualidade. Cada bebê vai ter a sua percepção, né? O seu sensorial aí mais aguçado para alguns sentidos, tá? Alguns pontos importantes para a gente falar, e aí já encerrando também, é a questão das condições do próprio bebê, né? De fatores estressores, igual eu falei, às vezes a gente está estimulando muito esse bebê em momentos que não são adequados, perto do horário de dormir, por exemplo, perto do momento que ele já está morrendo de sono, a gente não consegue identificar que é sono, e começa a brincar, cantar música, sacudir esse bebê, ele ativa, né, sistemas de alerta para poder ficar alerta, realmente. E aí o sono passa, ele fica estressado e aí vai ficar mais difícil de adormecer e as chances de ter mais despertares acaba sendo maior, tá? Em bebês que têm excesso de cortisol no corpo. A regulação da temperatura corporal também tem relação com sono. Vai ter um horário, um momento da noite que a temperatura cai, e aí pode ser que nesse momento os bebês despertem por frio ou por alguma condição do quarto que ficou um pouco mais geladinho, eles despertam para serem confortados, tá? Geralmente lá perto das 4, 5 da manhã, tá? E um bebê que está muito aquecido também, né, com muita roupa, muitas peças, cobertor, saquinho de dormir, ele também pode fazer mais despertares para ser amamentado para matar a sede, tá bom? E aí vai ser aquele bebê que vai mamar muito pouquinho e vai voltar e vai dormir, mas vai acordar brevemente depois para poder fazer outra sucção para só saciar a sede mesmo. O que eu tinha, né, planejado para falar, e o tempo está acabando, acho que eu consegui responder as perguntas que tinham aparecido aqui. E eu acho que foi legal. Ai, não.
Foi bom a nossa conversa. Eu agradeço muito a participação de vocês e vocês terem compartilhado comigo. E se vocês ficarem com alguma dúvida, me mandem, né, no direct, ou quem tem meu WhatsApp pode me mandar também, que eu ajudo vocês se for o caso. E se tiverem sugestões, tenho gostado de fazer assim, essas conversas, né, através das lives, dos vídeos. Se vocês tiverem algum assunto que vocês queiram conversar, que tenham relação, né, com a amamentação, com parto, sono, me mandem. E a gente tenta pensar, fazer um bem bolado aqui, trazer assuntos para a gente debater. Tá bom? Muito obrigada, gente. Boa noite, bom descanso para vocês. Espero que vocês tenham aí uma boa noite com seus bebês, tá bom? E sigam amamentando pelo tempo que for suficiente, necessário e satisfatório para vocês. Porque precisa ser prazeroso pra gente, mesmo que seja desgastante. A gente tem que ter, pelo menos lá no fundo, uma pontinha de que fala, ainda tá bom, ainda é isso que eu consigo fazer, que eu sou capaz de fazer. Porque se chegar esse momento, falar, nossa, tô de saco cheio, que porra que tá isso, pode ser que o desmame esteja acontecendo, né? Então, olhem para vocês, nunca esqueçam de vocês, né? Vocês em primeiro lugar. Se vocês não estiverem bem, dificilmente o bebê de vocês vai ficar. E aí vão acontecer mais despertares, mais angústias, né? Ansiedade da separação e tantos outros problemas que possam surgir, né? Se a mãe não estiver bem, pensando que a gente é um binômio ali com os nossos filhotes. Certo? Um beijo, gente. Boa noite para vocês. Eu vou tentar colocar para gravar aqui, aí quem não assistiu, vê a gravação depois. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma live sobre sono e amamentação. Estamos encerrando. Boa noite.